Olá, meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, iniciando mais um Expresso Matinal. Por isso eu aconselho a você aí, pegue o seu cafezinho e vamos ouvir as notícias que a gente separou aqui para você ficar bem informado durante o dia, tá certo? Primeira delas, 11% perdem o emprego, 69% dos trabalhadores cortam gastos e 56% deles devem atrasar dívidas, aumentando a inadimplência, aumentando o prejuízo das empresas de crédito. Então é uma bola de neve. O governo tem trabalhado justamente para impedir isso. Se partir para o radicalismo como os governadores vêm fazendo, teremos uma demora na contaminação da população? Sim, teremos. Mas teremos uma quebra geral da economia, porque as empresas venderam, mas não recebem. Se elas não recebem, elas também não pagam. Se elas não pagam, outras empresas, os fornecedores deles também não recebem, e vira uma cadeia. E vamos caminhando para uma quebra geral. Por isso temos que pensar como fazer isso, o melhor modo de fazer o Brasil passar por essa crise da pandemia. O momento pede diálogo, pede raciocínio, levar todas as vertentes, não a política de querer derrubar o governo, que é a única que estão colocando até agora, tá certo? Outra que eu separei aqui, infelizmente as notícias estão sendo sempre parecidas aí, em todo mundo, ó. Sob pandemia, Europa fecha as portas e protege mercados e rediscute União. Provavelmente seja o fim da União Europeia. Ou ela pode nascer um outro bloco a partir desse que vai tomar conta da Europa aí. Acho difícil, creio que seja mesmo o fim da União Europeia, tá? Ó, todos se dizem amigos durante tempo bom, mas quando a tempestade veio, alguns recusaram a dividir o guarda-chuva. Foi assim que a chefe do Poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu o impacto da pandemia de coronavírus no continente em discurso semana passada. Em vez de todos por um, o bloco criado em 1951 para potencializar recursos, aderiu ao cada um por si. A Europa saiu do mês de março completamente diferente do que entrou, tá certo? Então vocês vejam que os líderes estão dizendo que provavelmente seja o fim da União Europeia, tá certo? Então nós vamos aguardar aí ver o que vai acontecer. A União Europeia anunciou um fundo de 100 bilhões de euros, tá certo? 100 bilhões de euros para salvar empregos no bloco. Isso vai, 100 bilhões aí, vai de ajuda para todos os países. Ó. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quarta-feira, 1º de abril, a criação de um fundo de apoio temporário ao desemprego no bloco durante a crise do novo coronavírus. O fundo de 100 bilhões de euros já estava em discussão antecipadamente por causa da epidemia de Covid-19. Desta maneira, países da União Europeia vão poder financiar mecanismos de apoio às empresas que priorizem medidas como o layoff, suspensão temporária de contratos, coisas que vai acontecer aqui no Brasil, tá? Com certeza teremos suspensão de contratos, corte de salários, isso é fato e está aí para que todos vejam. Aqui, o diretor da OMS, Tedros Adhanom, o queridinho do Xi Jinping, ele que é ligado ao Partido Comunista, fez um diagnóstico que, olha, vou te dizer, ele, sabe, deve ter ficado muito tempo pensando nisso. Passaremos de 1 milhão de infectados e 50 mil mortos nos próximos dias. Cara, é óbvio. Basta você analisar os números, olhar os números, você vai ver que vai passar. É claro que vai. Ele falando que as contaminações crescem exponencialmente. Demorou para notar, né? Se tivesse notado enquanto estava só lá na China, coisa que você notou, mas ficou quietinho, a gente não estava passando por isso aí, né?
É brincadeira uma coisa dessa, viu? Nos próximos dias chegaremos a 1 milhão de casos confirmados e 50 mil mortes em todo o mundo, afirmou o Tedros Adhanom. Na coletiva, um jornalista brasileiro pediu ao OMS, após o presidente Jair Bolsonaro, na manhã de terça-feira, ter distorcido as declarações de Tedros. Isso eu estou vendo na reportagem aqui do Terra, tá? Então é bem tendenciosa. Na ocasião, Bolsonaro disse a apoiadores que o diretor-geral da OMS teria associado a ele e defendido que trabalhadores informais voltem a trabalhar. É óbvio que os caras vão ter que voltar a trabalhar, eles não vão conseguir viver com R$600, isso é claro, porque ninguém consegue viver com R$600, principalmente nas grandes cidades, não paga nem o aluguel do cara. Eles vão voltar a produzir de alguma maneira, o brasileiro sempre dá um jeito. Isso ficou mais do que claro. Então é melhor que você controle, autorize de modo controlado do que saia do controle. É isso que os governadores não estão levando em conta, infelizmente. Novo protocolo vai indicar máscara para quem não tem sintomas. Então foi o Mandetta que afirmou isso, tá? Mandetta afirmou que trabalha em protocolo para que as pessoas que não apresentam sintomas da Covid-19 também se protejam com o equipamento. O ruim é que aqui no Brasil nós temos poucas fábricas de máscaras, de respiradores descartáveis. Então, realmente, ficar dependendo da China, 95% da produção mundial do equipamento está na China. Então, o uso de máscara passará a ser recomendação para indivíduos que também não apresentam os sintomas da Covid-19. Eu acho que isso até demorou. Mas como não havia disponível, você não encontra a máscara em lugar nenhum, vamos ter que aguardar aí para ver o que vai acontecer. A gente vai fazer esse protocolo, a gente vai divulgar para usar no ônibus, ao ir e vir, pessoal que está na parte de menor contato, que está em isolamento social, no distanciamento, mas que precisa de reforço de barreira por conta da profissão, por conta da atividade. Então eles vão recomendar que a pessoa utilize realmente máscaras para se proteger, né? Aqui no caso do Brasil, essa notícia é chata de passar, porque já temos poucos empregos, tinha bastante desempregados, e os empregos que tem, o governo calcula que 24,5 milhões de trabalhadores terão reduzido ou contrato suspenso. Então o salário vai ser reduzido ou vai ter o contrato suspenso para cerca de 24 milhões e meio de trabalhadores. Precisamos avaliar se vale a pena mesmo esse isolamento. Na Itália não se mostrou eficiente, na França não se mostrou eficiente, na Espanha não se mostrou eficiente, em lugar nenhum do mundo se mostrou eficiente. Vale a pena? Na Holanda, que eles ligaram o botãozinho lá do não tô nem aí e contaminaram a população, a curva de contaminação já está diminuindo. E eles não pararam nada, continuou funcionando tudo normalmente. Então, precisamos avaliar se vale a pena mesmo esse isolamento ou se o melhor seria logo uma imunidade de rebanho. Porque, óbvio, que nos dois casos, tanto confinando quanto não confinando, vão morrer pessoas. Isso é fato, não tem como negar. O problema são as consequências de como cada medida vai se comportar a longo prazo. Aqui no Brasil já está demonstrando que 3,2 milhões aí de trabalhadores devem perder o emprego nos próximos dias, tá certo? Então, vamos ver se vale a pena, vamos ver até quando os governadores conseguem manter isso, porque tudo isso tem um custo, tá? Um custo político, tem um custo financeiro e vamos ver o que eles vão conseguir fazer para manter a sua tática aí de tentar depredar o governo Bolsonaro. Essa última notícia que eu separei e deixei aqui por último justamente porque é uma bomba. O dono do grupo Becker denuncia conspiração para derrubar Bolsonaro e dá os nomes dos envolvidos. O grupo Becker tem cerca de 11 um conglomerado de empresas, 11 empresas. Então eu vou ser bem sucinto aqui para não esticar muito o vídeo.
é o governador Eduardo Leite, os governadores de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, mais o governador João Dória. E esses palhaços dos governadores do Nordeste que usam o pretexto do vírus chinês para derrubar o governo. Isso que ele fala, tá? É ele que está falando, eu só estou lendo. O empresário gaúcho Eleonor Becker, dono de um dos maiores grupos empresariais do país, entre os quais a rede de lojas Becker, que tem 267 lojas e emprega 4.800 trabalhadores, denunciou conspiração política em pleno andamento destinada a derrubar o presidente Bolsonaro. Eleonor Becker mandou um áudio com reclamações ferozes ao governador do Rio Grande do Sul e ao presidente da Assembleia, Hernani Polo. Fui até eleitor do Polo, ajudei financeiramente na campanha dele como pessoa física, mas ele nem sequer me telefonou nos últimos 35 dias de crise sanitária para saber o que eu penso. Então é isso, é ele que está falando, tá, gente? E acusou. Estes são os nossos políticos que nunca empreenderam nada. O grupo Becker reúne, são 8 empresas, tá? Não são 11. Reúne 8 empresas, inclusive indústria, atividade agrícola e transporte de cargas. O empresário disse que começou o ano com vendas em alta nas 257 lojas, indústrias vendendo mais e o agro bombando, mas que os políticos querem destruir tudo, a começar pelos empregos. Ele quer a imediata reabertura do comércio e da indústria, ainda que seja com medidas mitigatórias e mantendo os idosos e grupos de risco em casa. É o que a gente vem falando. O isolamento social aí tem que ser para o grupo de risco. O grupo de risco se isola. A contaminação vai ocorrer da população inteira, não tem mais como evitar, é impossível evitar. Toda a população vai se contaminar, é fato. Em algum momento a pessoa vai se contaminar. Então, que seja melhor nessa época do ano, que é a época do calor, onde o vírus tem menos força. Agora eles querem alongar isso para a gente ficar quebrando a economia durante mais tempo. Eu acho isso errado, tem que se rever isso. Precisa se rever urgente, tá certo, gente? Mas é só minha opinião. Infelizmente eu não tenho voz ativa para determinar ou não a reabertura do comércio, tá certo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe o dia de vocês.